Como as pessoas com deficiência viviam na época Tudor. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre como as pessoas com deficiências físicas e mentais viviam na era Tudor. Acredite ou não, a sociedade daquela época lidava com isso de formas bem diferentes do que a gente vê hoje. Vamos falar então de reis, nobres e também de pessoas comuns para você entender melhor. Henrique VIII é super famoso por suas muitas esposas e por ter rompido com a Igreja Católica. Mas sabia que ele teve sérios problemas de mobilidade no final de sua vida? Quando ele era jovem, ele era atlético, adorava participar de torneios e caçadas. Mas depois de um acidente em um desses torneios em 1536, ele sofreu uma lesão na perna que nunca cicatrizou direito. Isso gerou úlceras dolorosas que pioraram com o tempo. Além disso, Henrique foi ganhando muito peso, o que só complicou ainda mais a situação. Imagina só, o rei que uma vez cavalgava pelo campo, agora que tinha que ser carregado por ajudantes e dependia de uma cadeira de rodas para se locomover nos últimos anos de vida. Isso afetou não só o corpo, mas também a sua cabecinha. Ele ficou mais irritado e impaciente e alguns dizem que começou a tomar decisões políticas drásticas por causa do seu estado físico e mental. Agora vamos falar de Lady Mary Grey, uma nobre que teve sua vida muito complicada por conta de sua baixa estatura. Ela foi uma das irmãs de Jane Grey, a rainha dos 13 dias, e não 9, eu já expliquei em alguns vídeos. Ela provavelmente tinha o que a gente chama de nanismo, e isso fez com que ela fosse vista de forma ridicularizada na corte Tudor. Para piorar, a Mary se casou secretamente com Thomas Kilwis, um cavaleiro da rainha Elizabeth I, que era bem alto e robusto, e na época a rainha, muito ciumenta, não deixava suas damas se casarem sem o seu consentimento. O resultado, a Mary foi punida com uma prisão domiciliar. Mas e as pessoas comuns com deficiência? Claro que a vida ainda era mais dura. Se hoje a vida pode ser difícil para quem tem uma deficiência, imagina naquela época. Havia muita pobreza e doenças eram comuns. Então, quem tinha alguma deficiência física ou mental tinha que lutar muito para sobreviver. No início, mosteiros ofereciam algum tipo de assistência para essas pessoas, fornecendo abrigo e cuidados médicos básicos. Mas aí, quando Henrique VIII fechou muitos mosteiros, esses lugares desapareceram e a ajuda que restou vinha das paróquias que muitas vezes não tinham recursos suficientes. A Ana Bolena tentou mudar isso, mas o parlamento só estava pensando em encher os cofres do tesouro real e de si mesmos. Então já sabe, ela acabou... Ela esboçou uma lei que sua filha colocou em prática chamada Lei dos Pobres. Parecia muito boa na teoria e incluía as pessoas com deficiência. Só que na prática o auxílio era muito limitado e quem não conseguia trabalhar era visto como vagabundagem e desconfiança, sendo muitas vezes marginalizado ou forçado a mendigar nas ruas. Mas o problema maior era a religião, que mesmo tendo se afastado da católica, ainda influenciava muito a forma como as pessoas enxergavam a deficiência. Muitas pessoas acreditavam que alguém nascia com uma deficiência por causa de pecados, seus ou de seus pais. Outros viam os deficientes como escolhidos por Deus e por isso mereciam compaixão. Essa ideia de castigo divino ou escolhido por Deus fazia com que algumas pessoas com deficiência fossem tratadas com caridade, enquanto outras eram marginalizadas e até maltratadas. Nas grandes cidades, como Londres, pessoas com deficiência muitas vezes dependiam de esmolas para sobreviver. Aí, muitos deficientes acabavam sendo expulsos das cidades ou até presos por causa disso. Aí a gente entra também na problematização dos bobos da corte, que você já deve ter visto nos filmes. Se eles eram levados à corte, por incrível que pareça, tinham uma vida menos difícil e até seriam bem tratados por lá. Um exemplo famoso é de Will Somer, o bobo da corte de Henrique VIII. Ele tinha uma condição mental que hoje seria considerada como uma deficiência cognitiva.
Mesmo assim, ele era bem tratado e respeitado na corte, porque, como bobo da corte, ele podia dizer o que os outros não podiam, sem medo de ser punido. Era comum que os nobres mantivessem bobos naturais, pessoas com deficiência, como parte de suas casas. Elas eram vistas como inocentes e muitas vezes usadas para entretenimento, mas também tinham aquela função crítica. Podiam apontar os erros de maneira cômica sem serem punidos. Imagina você poder falar o que quiser? Eu ia adorar. Mas existia tratamento para eles? O tratamento médico naquela época era bem rudimentar. Se uma pessoa tinha deficiência mental, por exemplo, muitas vezes acreditavam que ela estava possuída pelo ritmo ragatanga, por demônios. Em vez de usar medicamentos, era comum usarem exorcismos ou orações para tentar curar a pessoa. Para deficiências físicas, os tratamentos envolviam coisas como sangrias e cataplasmas, que muitas vezes pioravam a situação. No fim das contas, a vida de uma pessoa com deficiência na era Tudor dependia muito da sua classe social. Nobres como Henrique VIII e Lady Mary Grey tinham redes de apoio, mas ainda assim enfrentaram dificuldades. Já as pessoas comuns lutavam muito mais para sobreviver em uma sociedade que muitas vezes as via como um fardo. Hoje a gente tem um longo caminho a percorrer, mas felizmente a forma como enxergamos e tratamos as pessoas com deficiência mudou muito para melhor desde a época Tudor. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo de curiosidades históricas.